edição e tem mais detalhes a respeito dessas mudanças, as definições desse novo decreto. Bom dia, Carlos. Isso, pessoal, bom dia a vocês. Olha, um novo decreto determina e obriga que todos os cidadãos utilizem máscaras para entrar em estabelecimentos públicos e também em locais de comércio. A gente lembra que antes isso era apenas uma recomendação, mas agora é obrigatório, inclusive com previsão de pena. Além disso, academias voltam a funcionar, mas com algumas regras. Elas só podem atender 20% da capacidade da estrutura e devem oferecer um sistema de agendamento. Uma regra semelhante é aplicada também aos pet shops que oferecem serviço de banho e tosa. Eles deverão oferecer um atendimento de delivery para que o dono do animal não esteja presente fisicamente no estabelecimento. O transporte coletivo permanece sem alterações após esse novo decreto. Os ônibus permanecem circulando para transportar trabalhadores da saúde e de outros serviços essenciais. Uma regra nova é que crianças com menos de 12 anos de idade não podem mais entrar em supermercados. As aulas na rede municipal de ensino também permanecem suspensas, sem previsão para que sejam retomadas. E a gente lembra que todas essas regras aí, caso sejam descumpridas, podem gerar multa, suspensão de atendimento no caso dos estabelecimentos comerciais e outras penas, pessoal. Obrigado, Carlos, pelas informações. Carlos volta ainda com outros detalhes, ou seja, deixando toda essa situação, esses cuidados ainda mais rígidos, mas não precisa ser obrigatório ou sofrer penalidade se nós tivermos a consciência. Tem que ser palavra de ordem, né? Com certeza. E o Carlos citou aqui nessa participação dele com relação à questão de academias, não é mesmo? Hoje vão retomar aí as atividades, também com algumas restrições, como já está acontecendo em todos os comércios, né, Wagner? Mas daí fica, que nem você estava falando, a conscientização de cada um. Vou à academia, utilizo o equipamento. O que custa? Já tem gente que faz isso, eu inclusive quando frequento a academia, né, que são poucas às vezes, eu vou lá, já deixo tudo higienizado, o equipamento, justamente pensando nessa questão, né, da saúde do próximo. O cuidado com o outro, né? Lembrando que o exercício físico é de extrema importância, os especialistas alertam, principalmente neste momento onde nós estamos combatendo um coronavírus e daqui a pouco, falando dessas medidas adotadas aqui em Cascavel, sim, restrições, o novo decreto, nós vamos falar a respeito do exercício físico. Por isso, fica com a gente que a gente vai falar com você a respeito das academias que têm liberação para abertura aqui em Cascavel, mas a gente vai te dizer como está funcionando, né? E é importante a gente deixar claro que esses cuidados, eles valem para comércio, valem para os trabalhadores, mas principalmente para o público. Muita gente quer a reabertura do comércio, outras cidades já têm, outras estão fechadas, mas aí tem que ter a consciência de todo mundo, senão a gente volta para estaca zero, né, Dani? Isso mesmo, Wagner. E a gente estava conversando com o Carlos Turmina, ele vai voltar a falar ao vivo conosco, porque hoje é pós-Páscoa, né? O comércio pós-Páscoa, e ele foi cedo conferir como está a movimentação no centro da cidade. Muita gente, Carlos? Dani, foi uma segunda-feira pós-Páscoa bastante movimentada. Nós vimos muita gente circulando ali por debaixo das marquises. E para avaliar essa semana pós-Páscoa do ponto de vista econômico, nós conversamos mais cedo com o presidente do Sindlojas aqui de Cascavel, o Leopoldo Furlan. O tom dele é de otimismo. Ele afirma que cada setor vai precisar avaliar o seu cenário e tomar as medidas necessárias ou sugerir alternativas para lidar com a pandemia do coronavírus. Apesar disso, essa semana que passou, a primeira após a reabertura do comércio, não foi a mais recheada nas vésperas de Páscoa. Ele afirmou que, embora as lojas estivessem abertas, isso não significou, consequentemente, pessoas comprando. Vamos ouvi-lo. Bem, a expectativa é que o lojista fosse abrir, pelo menos normalmente, a partir da segunda-feira. Foi remitido o decreto e continuamos com o mesmo ritmo da semana passada. Então nós precisamos nos adaptarmos, precisa ser feito isso aí, precisa, não tem outro jeito. Nós vamos ter que ou usar as ferramentas que nós temos na internet, ferramentas de venda, telefone, enfim, tudo que é tipo de maneira para chegar no cliente, e vamos mantendo o ritmo. Em relação à semana que passou, como é que foi o movimento? Olha, depende do setor. Tem setores de produtos que precisariam, porque era véspera do Natal, véspera de Páscoa, dia do movimento e tal. O comércio tem reclamado bastante que até quem abriu
abriu, mas não tem cliente. E se não tem cliente, quando nós continuamos mesmo aberto ou não, continuamos com o mesmo problema. Falta de dinheiro e a coisa está apertando. Vamos ter que nos adaptarmos, usar o bom senso e vamos tocando o barco. Pois é, em relação ao uso de máscaras, agora há pouco eu falei sobre isso, mas a gente retoma o assunto para abordar como é que estava o cenário hoje no centro da cidade. Um cenário diferente do visto na semana passada. Hoje, as pessoas que utilizavam a máscara eram maioria. Na semana passada, elas eram minoria. Muita gente circulando com esse equipamento de proteção, mas nem todos. Algumas pessoas disseram que é necessário que todos se coloquem no lugar do próximo e cumpram o seu papel. Vamos ouvir. Está usando, mas tem muitos. Faz meia hora que estou aqui, estou esperando um amigo meu aqui. Meia hora que estou aqui, eu contei 68 pessoas passou sem máscara aqui. Em meia hora. Então muitos estão abusando, se é para se cuidar tem que ser todo mundo, né, cara? E dois passou com máscara, mas é puxado embaixo e também não adianta pôr. Porque tudo eu acho que tem que se ajudar e se unir para nós passar essa fase, para sair dessa, né, cara? É importante, muito importante. É ter amor à vida, né? E o próximo, né? O que nós falamos desde o início dessa edição, estamos falando desde o anúncio dessa pandemia, quando começou a discussão lá em novembro, dezembro, na China, já falava sobre isso, depois veio para o Brasil. É o cuidado com o próximo, é fazer a minha parte, mas também cuidar com o outro, né? Sempre a questão da empatia, que tanto está sendo debatida nesse ano da campanha da fraternidade. Wagner, agora é 11 horas e 56 minutos, a gente continua falando de comércio.